Capítulo 7 do livro Imerso na Presença de Deus. Subtítulo: Sacerdócio Real. Excerto. Como sacerdotes, somos chamados para ministrar a Deus no lugar secreto. Como reis, temos sobre nós a cobertura da autoridade e do favor do Pai. E pelo poder do Espírito Santo, expandimos o reino de Deus. Governamos servindo as pessoas apaixonadas e destruindo as obras do inimigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Em Apocalipse 5, do 9 ao 10, diz: E agora eles cantam uma nova canção, dizendo: Você é digno de pegar o livro e quebrar os selos que estão nele, pois você foi morto, sacrificado, e com seu sangue comprou homens para Deus de todas as tribos e língua, povo e nação, e tu lhes fizeste um reino, uma raça real e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão como reis sobre a terra. Nova versão amplificada. Não fomos salvos apenas para ter uma passagem para o céu e, enquanto isso, manter uma vida altruísta e sem pecado aqui na terra. O propósito de nosso chamado é tornar conhecidas as excelências de Deus. Somos chamados para revelar e demonstrar seu poder, bondade e amor. Estamos destinados a trazer o céu aqui na terra. O termo sacerdócio real significa que devemos ser sacerdotes e reis diante de nosso Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes focavam na intercessão e no serviço a Deus, na adoração e na oferta de sacrifícios no lugar secreto, enquanto os reis se concentravam em governar e reinar por decreto sobre seus domínios. Nossa identidade como sacerdócio real é crucial, porque somos chamados a caminhar em um equilíbrio entre esses dois aspectos de nossa identidade. Como sacerdotes, somos chamados para ministrar a Deus no lugar secreto. Na intimidade, vemos seu rosto e ouvimos sua voz. Como reis, temos a cobertura de autoridade e favor do Pai sobre nós. E pelo poder do Espírito Santo, expandimos o reino de Deus. Governamos servindo as pessoas com amor e destruindo as obras do inimigo. O que recebemos no lugar secreto, no ministério do sacerdote, devemos liberar ao mundo, destruir as obras do inimigo e expandir os recursos do céu como reis. É assim que devemos declarar e mostrar suas excelências e glória a esta terra. Subtítulo: Receber é reinar. Romanos 5,17 diz: Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Um dos princípios preciosos que precisamos lembrar nesta vida é: tudo no reino de Deus deve ser recebido, não realizado. Além disso, não podemos divulgar o que não recebemos. Em Mateus 10:1 diz: Chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Os 12 receberam autoridade no reino. E Jesus os comissionou a fazer as obras e a dar gratuitamente o que receberam gratuitamente.
Não podemos liberar ou dar o que não temos. A medida em que recebemos dele no lugar secreto é a mesma medida em que somos capazes de liberar para o mundo. Jesus está sentado à direita do Pai como sacerdote e rei nos céus. No Antigo Testamento, o sacerdote que ministrava no lugar secreto sentava-se para descansar apenas quando acabava de oferecer os sacrifícios ao Senhor. Da mesma forma, um rei que governa seu domínio se senta em seu trono. Ambas as imagens revelam o significado do lugar de Jesus nas regiões celestiais, sentado à direita do Pai, como sumo sacerdote nos céus. Ele completou o sacrifício necessário para a redenção da humanidade. E ele recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra. E agora ele está sentado no trono, governando e reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No versículo acima, vemos que nossa medida de receber do céu é a mesma medida de nosso reinado em vida. Essa é uma chave importante para viver o estilo de vida do reino. O céu é o modelo e o padrão para a terra. Jesus ensinou seus discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como sacerdotes, ministrando diante de Deus em adoração e intercessão no lugar secreto, recebemos do céu as próprias respostas que atenderiam às necessidades aqui na terra. O reino de Deus é a resposta total às necessidades totais do homem. Jesus abriu caminho para que acessássemos o céu e vivêssemos em sua realidade no Espírito e pudéssemos experimentar nossa herança como filhos de Deus aqui e agora. Por meio dele, temos acesso aos recursos celestiais necessários para transformar esta terra e torná-la semelhante ao céu. Recebemos o que Jesus realizou, a obra consumada da cruz, pela fé, no lugar da intimidade. Em uma corrida, partimos da linha de partida, mas no cristianismo, partimos da linha de chegada, a obra consumada de Jesus. É por isso que a vida cristã é toda pela fé e graça. Depois de receber do céu, devemos governar e reinar aqui na terra, exercendo a autoridade que nos foi dada. Fomos comissionados a destruir as obras das trevas e liberar os cativos. Tomamos todas as trevas para o nosso rei e expandimos as fronteiras do seu reino à medida que avançamos e proclamamos as boas novas. Trazemos a sua presença às viúvas, os órfãos, os últimos, os perdidos, os menores, os abandonados e os enfermos. Marcamos as pessoas para bênçãos e declaramos sobre elas o destino que Deus tem para elas. Jesus modelou o estilo de vida sacerdotal e real. Ambos os aspectos são essenciais para nós andarmos nesta terra, porque, como Ele é, nós também somos neste mundo. Ele disse que eu só digo o que ouço meu Pai dizer. Eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Este é o estilo de vida que somos chamados a viver. Este é o segredo de Jesus, sua vida oculta com o Pai. Da mesma forma como sacerdotes, devemos ver e ouvir Deus primeiro, para que possamos ir e fazer. Devemos ser bons receptores de seu reino como sacerdotes para que, como reis,
possamos liberar os recursos do céu com toda a autoridade para atender às necessidades ao nosso redor. Subtítulo: Sacerdotes e Reis do Reino. Lucas 5, do 15 ao 16, diz: Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esta é uma imagem de como Jesus andou como sacerdote e como rei diante de Deus, em meio a todas as demandas e negócios em torno de Jesus. Ele foi sensível aos suaves toques do Espírito Santo. Ele iria para um lugar solitário para estar com o Pai. A palavra, frequentemente do versículo acima, significa não um ato feito de forma intermitente, mas um ato feito repetidamente e regularmente, que desenvolve um estilo de vida. Mergulhar na presença do Pai faz parte de quem Ele é. Grandes multidões vieram a Ele. Ele pregava para eles e os curava. Como um rei, ele liberou a autoridade do céu e destruiu as obras do inimigo, curando os enfermos, expulsando demônios e ressuscitando os mortos. Ele não apenas lhe ensinou boas lições sobre o reino, ele demonstrou a verdade do reino. E também os levou a experimentar essa verdade. Como Cristo, temos que andar como sacerdotes e reis diante de Deus no cumprimento de nosso mandato de trazer o céu à terra. Temos que ministrar de um transbordamento do que recebemos no lugar secreto. O cansaço, o esgotamento é o resultado de ministrar além do nível do que recebemos. Em 2 Samuel 6, do 14 ao 15, diz: E Davi dançava com todas as suas forças perante o Senhor, e usava um efode de linho. Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. O efode é uma vestimenta sagrada prescrita, usada apenas pelo sumo sacerdote quando ministrava perante o Senhor nos tempos do Velho Testamento. Davi já era rei de Israel quando este evento específico aconteceu. Seu desejo de trazer a Arca da Aliança para a sua cidade era inabalável. Apesar do fracasso na primeira tentativa, durante a qual Uzá morreu enquanto tentava socorrer a arca e a tocou acidentalmente, a paixão de Davi em trazer a presença de Deus ao meio de seu povo era seu desejo mais profundo. Ele ansiava por Deus habitar toda a nação de Israel e não apenas visitar seu povo. Davi era um perseguidor do coração de Deus e vemos nesse versículo que, como rei, ele liderou a procissão de pessoas trazendo a Arca da Aliança que abrigava a presença manifesta de Deus em sua cidade. Na presença de seu povo, Davi dançou com todas as suas forças, porque finalmente o que ele ansiava, o desejo de seu coração, a presença de Deus, permaneceria e continuaria no meio de Israel. Imagine um poderoso guerreiro dançando com todas as suas forças diante de Deus. Deve ser uma demonstração crua e apaixonada de louvor intenso, selvagem e elevado a Jeová Deus, porque Ele é muito louvável. Este foi um grande louvor oferecido ao seu grande Deus e Rei. Mais uma coisa, Davi se despojou de qualquer
vestimenta de realeza. Embora fosse o rei recém-coroado, ele estava envolto em um efode, uma vestimenta sacerdotal usada pelos sumos sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao Senhor. Este mesmo ato revelou a cada um o âmago do seu ser. É a intimidade com Deus e a criação de uma habitação para Deus habitar. Vemos mais tarde, na vida de Davi, esse desejo foi exatamente o que o definiu mais do que qualquer outra coisa. Não era o seu trono que o perseguia, era a presença manifesta de Deus entre o querubim e o propiciatório, o lugar onde Deus prometeu a Moisés encontrá-lo face a face. Era o trono de Deus que ele buscava. Intimidade com Deus, mais do que autoridade terrena, era o que ele perseguia. Davi queria que o povo de Israel experimentasse e encontrasse Deus como ele. Embora ele não fosse sacerdote por ofício, por não pertencer à tribo dos levitas, ele era um sacerdote de coração para Deus. De certa forma, antes de se tornar rei sobre Israel, ele foi primeiro um sacerdote de Deus naquele lugar secreto. Subtítulo: Rumo a uma grande glória. Romanos 11, do 33 ao 36 diz: Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus julgamentos e insondáveis seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que pudesse ser devolvido a ele novamente? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que ele seja glorificado para sempre. Amém. Deus nunca pretendeu que nossas vidas fosse uma grande montanha russa, subindo e descendo e girando. Ele pretendia que passássemos de um nível de glória a outro e a outro, em direção à plenitude de Cristo Jesus. Este é o padrão que ele tem para todos nós. Muitas vezes, baixamos o padrão com base em nosso nível de experiência, em vez de ajustar nossas experiências ao nível de suas intenções e desejos para nós, que ele revelou em sua palavra. Jesus é o padrão de Deus. Sua vida nos dá uma imagem clara de como é viver uma vida totalmente entregue à vontade do Pai e 100% dependente do poder do Espírito Santo. Tudo o que Jesus é e fez veio do Pai. Se foi assim que ele fez, que melhor maneira poderíamos senão permitir que Cristo em nós vivesse o mesmo estilo de vida através de nós? Todas as coisas são dele. Todas as questões sobre o reino e todas as obras e recursos devem vir dele, porque ele é a única fonte. Porque ele é a força, e para ele, porque ele é o único propósito para tudo, e ele é o único objetivo de nossa devoção e adoração. Temos que conseguir dele tudo o que precisamos na vida. Temos que depender de seu poder, do poder do Espírito Santo operando em nós e através de nós, e trazer tudo de volta a ele para a sua glória. O aumento e a maturidade vêm à medida em que damos esses passos no nosso estilo de vida, desde ele, por ele e para a glória de Deus. Este é o caminho para ir de uma glória para uma glória maior. Subtítulo:
doce rendição. Romanos 12, do 1 ao 2, diz: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos versículos acima, vemos Paulo nos exortando como devemos viver nossas vidas aqui na terra. Para fazer isso, é crucial oferecer nossas vidas como sacrifício vivos diante de Deus. Poderíamos ver esse cenário como algo sangrento e sanguinário, como um cordeiro sendo abatido, estripado e aberto. Conforme lemos no capítulo anterior, passamos a entender a essência do sacrifício a que Paulo se referia aqui. Uma leitura cuidadosa dos últimos versículos do capítulo 11 revela que o Tom está longe de ser um matadouro, mas um lugar de troca muito encorajador e convidativo. Deus sabe tudo e ninguém pode sondar sua sabedoria, e todas as coisas vêm dele, através dele e para ele. Com isso em vista, vemos que foi feito um convite para entregar tudo àquele que é o maior, o Altíssimo e o Soberano, que tem todas as coisas no lugar. Paulo nos convida a viver uma vida santa, totalmente submissos à vontade de Deus e fazendo de nossa vida uma oferta de adoração ao Senhor. O lugar da entrega é o lugar da troca. À medida em que nos rendemos, estamos, na verdade, trocando nossa fragilidade por sua força, nossa tolice por sua sabedoria e nossas cinzas por sua guirlanda de beleza. Tudo que é nosso por tudo que é dele. Que tal um acordo de troca? Que convite maravilhoso do céu! Quanto mais entregamos e nos rendemos nossas faculdades a Ele, mais recebemos o que é dele. Isso é o que chamamos de doce rendição. Subtítulo: Subindo para a montanha. Mateus 14 nos fala de um período muito difícil no ministério de Jesus. No versículo 13, lemos sobre como os discípulos de João vieram a ele e relataram o que aconteceu a seu primo, João Batista, que foi decapitado e sepultado. Vamos observar como Jesus lidou com a situação. Ele se retirou para um lugar solitário sozinho, lamentando a morte de seu primo. Ele sabia muito bem que a hora de sua morte se aproximava. Foi uma época de intensa dor e pressão. Como uma azeitona, no momento em que começou a espremer, o azeite começou a sair. Ele sabia para onde ir para ficar sozinho com o Pai. Mais uma vez, vemos Jesus sozinho, recebendo coragem e força do Pai. Como ele estava contemplando em um lugar isolado, as multidões sabiam disso e o seguiam. Ele os viu e teve compaixão deles. Logo depois de ouvir as más notícias sobre João Batista e mal terminou de extrair forças do céu, ele se comoveu de compaixão no momento em que viu as multidões. No versículo seguinte, nós o vemos curando as doenças até a noite. Onde ele obteve tanta força e compaixão? Com certeza isso nunca poderia ser deste mundo, mas do mundo superior,
de seu Pai, o reino dos céus. Jesus nunca perdeu seu foco, o seu tempo em meio à angústia e às grandes necessidades que o cercaram. Na verdade, foi exatamente nessa situação que ele multiplicou o pão e o peixe e alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que tipo de coração bate assim? Embora precisasse de descanso, ele escolheu dar descanso aos cansados. Em vez de lamentar, ele confortou os perdidos e os solitários. O que o estimulou assim foi o amor do Pai. Ele estava tirando tudo do coração do Pai. O Pai deu a ele a força, a graça e a unção necessárias para aquela hora específica. Em Mateus 15, 22 diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Nesse ponto, era muito tarde da noite e ele estava lá, sozinho. Ele foi sozinho para a montanha para orar. Esta é uma imagem profunda da prioridade final de Jesus, que era estar com o Pai. Não sabemos o quão alto era a montanha que ele escalou, ou a que distância estava do lugar onde ele fez a multiplicação dos pães. Mas uma coisa muito óbvia é que Jesus foi compelido por algo maior do que sua necessidade de descanso. O que foi isso? Foi o amor do Pai. Era para estar na presença do Pai e ouvir sua voz e ver seu rosto. Vindo de seu encontro com o Pai na montanha, Jesus caminhou sobre as águas na quarta vigília, 3 às 6 da manhã, para se juntar aos seus discípulos no barco. Isso é incrível. Vamos fazer uma pausa. Devemos ver algo poderoso aqui. Jesus literalmente mudou de um nível de glória para outro e para outro. Vamos delinear cuidadosamente. Ao ouvir que João Batista foi decapitado, ele foi sozinho puxar força e encorajamento do céu. A seguir, ele viu as multidões e foi movido por compaixão e curou a todos. Então, já era tarde da noite e as pessoas não tinham onde ir comer. Ele olhou para o céu, puxando novamente os recursos disponíveis de um mundo superior, o reino de Deus, e deu graças ao Pai. O pão e o peixe se multiplicaram e todos foram alimentados, e 12 cestos com sobras foram recolhidos. Em seguida, ele mandou os discípulos e a multidão embora, e mais uma vez ele foi à montanha para estar com o Pai. De seu encontro com o Pai na montanha, ele desceu e andou sobre as águas. Ele fez isso sem motivo aparente. Ele trouxe tanto do reino do Pai com ele descendo da montanha, que Pedro foi capaz de andar sobre as águas em direção a ele. Sua palavra, assim como Jesus fez. Como você muda de uma glória para outra? Passe de receber para liberar e voltar novamente à sua presença para receber mais, para ser capaz de liberar mais. Lembre-se disso, dele, por meio dele e tudo para ele. Este é o ministério do sacerdócio real. Subtítulo: O poder da declaração. Como liberamos o reino de Deus em nosso meio ou sobre as situações?
Sobre o poder do Espírito Santo, veremos o reino de Deus liberado por decretos e declarações. É assim que os reis governam seus domínios, por meio de decretos e declarações. É assim que operamos como realeza. Em Mateus 10, do 1 ao 15, Jesus chamou seus 12 e os comissionou a proclamar as boas novas do reino, curar os enfermos, expulsar demônios, limpar leprosos e ressuscitar os mortos. Eles tinham que liberar ou dar o que receberam dele. Ele disse: de graça você recebeu, de graça você dá. Como você acha que este grupo de discípulos recebeu de Jesus em primeiro lugar? Ele lhes deu distintivos ou alfinetes dizendo: fui designado e ungido pelo céu? Não. Eles receberam de Jesus por meio de orações proféticas e declarações que ele falou sobre eles. Ele liberou autoridade e poder para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e proclamar as boas novas do reino, declarando sobre eles a comissão do céu da mesma forma que ele havia sido comissionado pelo Pai. Deus, o Pai, fez declarações sobre Jesus quando ele estava sendo batizado, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mais adiante, depois de Jesus terminar de jejuar por 40 dias e 40 noites e vencer o diabo, ele foi para a Galileia e depois para a sua cidade natal, Nazaré. Na sinagoga, ele leu o livro de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para liberar os oprimidos, para proclamar o ano favorável do Senhor. Isaías 61, do 1 ao 2. Jesus anunciou na audiência de tudo, no céu e na terra, o propósito de sua vinda aqui na terra. Nessa declaração, o reino de Deus foi liberado. A partir dessa proclamação, vemos a expansão do reino de Deus por toda parte, invadindo vidas, cidades, vilas e sociedades. Da mesma forma, Jesus instruiu os 12 a liberar o reino de Deus por declaração. Quão? No versículo 7, Jesus diz: enquanto vocês vão, pregue, proclame, declare, o reino dos céus está próximo. Além disso, ele lhes disse no versículo 12 e 13: e ao entrarem em casa, dê-lhes a sua saudação, proclamação, declaração de paz. E se a casa for digna, que a tua saudação de paz venha sobre ela. Mas se não for digno, que sua saudação de paz volte para você. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. À medida que declaramos paz sobre as circunstâncias, o reino do reino é liberado e então a paz vem em uma realidade tangível. Não são apenas palavras. O que ouvimos e recebemos no lugar secreto, ao mergulhar na presença de Deus, podemos liberar por meio de declaração. Essa é uma experiência inesquecível que ilustra nossa identidade como sacerdócio real para o Senhor e liberando as excelências e a glória de Deus nos lugares mais sombrios por meio de uma declaração que ocorreu em abril de 2009. Uma equipe da igreja
internacional de ministério e destino, se juntou a alguns dos líderes e membros da Igreja Luterana Rosana de Lakeville, Minnesota, para ministrar aos líderes e pastores e conduzir uma cruzada de 4 noites em Jauna, Maharashtra, Índia. A cidade tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, a maioria hindus e muçulmanos. A última vez que a cidade experimentou uma cruzada foi em 1994. Precisando de um novo mover de Deus, os líderes se levantaram em união ao encontrarem esperança quando ouviram os testemunhos dos poderosos feitos de Deus nas cruzadas que fizemos em Ahmednagar naquele ano antes. As barreiras denominacionais desmoronaram à medida que reuniam os cristãos em direção a um objetivo: expandir o reino de Deus em sua cidade. Os destaques dos eventos centrados no amor do Pai, a revelação de sua família aqui na terra, alinhamento do reino para a atribuição do reino e o reino de Deus como um todo. Tudo o que aconteceu validou a promessa profética de Deus em Malaquias 4, do 5 ao 6, que diz: Vejam, eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Ou então irei e atingirei a terra com uma maldição. Quando o espírito paternal de Elias vem, há uma tremenda transmissão que acontece na presença de Elias. Filhos que estão famintos pelas coisas de Deus e que estariam dispostos a passar pelo processo necessário para tomar posse de sua herança. Há uma liberação de uma unção de dupla porção que dará origem à invasão do céu na terra. Não tínhamos ideia do que estaríamos prestes a testemunhar em Jauna, à luz dessa revelação. Apesar das preocupações com a nossa segurança, com a força policial local e a possibilidade de ameaças de alguns grupos fundamentalistas e a sensibilidade do tempo por causa das eleições nacionais que se aproximavam, vimos a mão poderosa de Deus orquestrando a terra para a sua glória. Tudo o que aconteceu foi realmente muito mais do que havíamos pedido ou imaginado. O evento começou com um poderoso encontro com os pastores e líderes da cidade. Tim Hatch lançou as bases para os próximos eventos. Ele compartilhou uma mensagem poderosa sobre a família de Deus, enfatizando a necessidade de compreender a unidade no Espírito, apesar de nossas diferenças nas coisas externas, porque temos um Pai, um Espírito Santo e um Jesus. Tim também compartilhou que pertencemos a uma família e a um reino. Após a palavra, pedimos aos líderes locais que impusessem as mãos sobre todo o time e pedimos que liberassem favores em suas terras para que pudéssemos ministrar livremente ao seu povo. Foi um espetáculo para ser visto. A unidade dos irmãos de cor, raça, idade, gênero e denominação diferentes. Fomos aconselhados a deixar a cidade no primeiro dia da cruzada por causa da situação delicada. Ao ouvir isso, a equipe se reuniu e começamos a mergulhar na presença de Deus. Abrimos amplamente nossos corações e abrimos espaço para a vinda de sua presença. Em um momento, sua presença se tornou densa na sala. À medida que avançávamos mais na presença de Deus, o Senhor deu uma palavra do Salmo 144, que diz: Bendito seja o Senhor, a minha rocha,
que treina minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Eu exortei toda a equipe a se posicionar em espírito e começamos a divulgar declarações e decretos. Naquele momento, enquanto John Bord, o líder indiano de Rosana, que supervisionava todos os eventos, recebia oração, ele caiu sobre o poder de Deus. Em seguida, ele foi convidado a lançar declarações proféticas sobre Jauna e contra a situação atual que estávamos enfrentando. Como um poderoso guerreiro do reino, ele se levantou e proclamou orações e decretos proféticos com ousadia, enquanto o restante de nós concordou em união. Sentimos uma forte liberação no espírito e alguns membros da equipe tiveram visões do que estava acontecendo no reino espiritual, enquanto John fazia declarações proféticas. O reino de Deus foi lançado sobre a cidade por declaração. Poucos minutos depois de nossa imersão corporativa, recebemos a palavra da polícia de que teríamos permissão para pernoitar e estar no terreno da cruzada para testemunhar o evento da linha lateral. Os líderes locais indianos subiram na plataforma e tomaram conta do evento. Foi um passo ousado de vitória. Deus abriu as portas para nós continuarmos derramando nos pastores e líderes da igreja. Um pequeno grupo de cerca de 30 pastores e alunos de escolas bíblicas se reuniram para ouvir enquanto continuávamos a exortá-los a tomar sua posição e cavar os poços de avivamento para a sua cidade. Essa exortação incluiu a supremacia, a natureza e o acesso que temos ao reino de Deus. Foi particularmente enfatizado que eles poderiam puxar ou colocar uma demanda no reino de Deus por seu desejo, porque seu reino está muito próximo. Eles foram encorajados a conseguir o que precisavam do reino de Deus e receberem as respostas em seus corações pela fé. Da mesma forma, eles deveriam receber do céu e então liberar para as pessoas ao seu redor, especialmente durante a cruzada. Eles estavam tão entusiasmados por terem aprendido a receber e então a liberar o reino de Deus. À tarde, a equipe se reuniu novamente para orar pela segunda noite da campanha. Mais uma vez, mergulhamos profundamente na presença de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos sature com sua glória. Foi uma época poderosa. Toda a equipe unida no espírito de interceder pela cidade. Sentimos uma poderosa liberação do Espírito de Deus quando liberamos a palavra de Deus sobre a unção do rompedor e a unção da reviravolta que iríamos testemunhar na cruzada naquela noite. Houve uma sensação de abertura na cruzada e em torno de 5.000 pessoas apareceram na segunda noite. Mesmo durante o tempo de adoração, o Espírito do Senhor estava se movendo poderosamente e as pessoas estavam sendo libertadas da opressão demoníaca. O pastor Sanjay, um pastor metodista da Mumbai, que havia sido nosso fiel intérprete no ano anterior em Ahmednagar, emitiu decretos proféticos e declarações sobre o povo. Ele foi instruído a liberar as orações pelos enfermos e libertação pelo microfone. No palco, ele falou com autoridade e paixão e ordenou cura e libertação. Ouvimos gritos altos e berros enquanto centenas de espíritos demoníacos
eram tirados das pessoas. Houve avanços em todos os lugares, à medida que as curas aconteciam espontaneamente. Mesmo fora da fila de oração, muitas pessoas apresentaram, dando testemunhos. E todos nós gritamos em celebração ao ouvir a primeira cura. Uma mulher cega recuperou a visão. Depois disso, quase a cada minuto, alguém testificava na plataforma falando sobre as grandes coisas que Deus fez. Na terceira noite, a multidão aumentou para cerca de 9.000 por causa dos testemunhos das coisas poderosas que aconteceram na noite anterior. Saímos de Jauna no dia seguinte, cheios de alegria e celebração. Tínhamos cumprido nossa designação em Jauna: liberar o reino de Deus, ficar ombro a ombro com os habitantes locais e liberar comunicação, unção e revelação para eles. Um dos líderes locais testemunhou que quase 100 pessoas receberam cura de diferentes níveis de cegueira e muitas foram libertas da opressão demoníaca. Disseram que a multidão aumentou para quase 12.000 naquela noite. A boa notícia é que não estávamos lá para fazer isso, mas os Elias, os líderes locais, foram os que deram o passo para expandir o reino de Deus em suas terras. Eles experimentaram receber e liberar o céu sobre sua cidade e ver a supremacia do reino de Deus em confrontar as obras das trevas ao seu redor. As sementes da transformação foram plantadas naquela região e o reino de Deus está avançando poderosamente. Perguntas para reflexão. 1. Você está aceitando a verdade de ser escolhido? Como essa nova revelação de autoridade e realeza mudará a maneira como você realiza o ministério e vive sua vida? 2. Você já se sentiu esgotado? O que você acha que o levou ao esgotamento? 3. Qual é o seu nível de expectativa? A sua expectativa é a base na sua experiência ou nas intenções e desejos de Deus para você? 4. Você está aprendendo que através da doce rendição, você está absorvendo a força e a compaixão de Deus e com isso você é capaz de vazar sua bondade e tocar a vida das pessoas? 5. Quais são algumas palavras que Deus deu a você para declarar sobre o seu ministério, família, trabalho, etc. Começa a declarar suas palavras sobre sua vida e situações. Ativação. Ao mergulhar, permita que Deus o subjugue com sua natureza. Esteja atento e sensível ao que Ele está fazendo dentro de você e peça continuamente ao Espírito Santo ideias e orientações. A primeira parte de sua imersão deve ser em receber e permitir que Ele o preencha. A próxima parte seria liberar o reino do céu por meio de suas declarações. Suas declarações devem ser de acordo com o que Ele traz à sua mente e coração enquanto você fala. Sinta a liberação na atmosfera enquanto você faz isso. Outra parte dessa ativação é pedir a Ele sobre circunstâncias ou indivíduos específicos aos quais Ele deseja que você ministre. Este será um exercício emocionante. Você ficará surpreso com a simplicidade do reino de Deus ao aprender a receber e liberar
a realidade do céu. Escreva respingos em sua presença. Em minha primeira experiência de imersão, eu não tinha ideia do que estava acontecendo ou o que esperar. Eu apenas me deitei como todo mundo estava fazendo. Eu não esperava que Deus fizesse nada por mim, pois eu carregava alguns fardos emocionais na época. Porém, Deus me permitiu colocar cada fardo nas palmas das suas mãos e me disse através de uma imagem que, como Zaqueu, era a hora de eu descer da árvore, porque o reino está bem aqui. Aprendi que embeber é a experiência mais fácil e gratificante. Se nos aproximarmos de Deus, Ele certamente se aproximará de nós. Melbourne, Austrália.